Lucinda Price. The court finds you guilty of arson and manslaughter. Your sentence begins in... Hoje no Entre Frames vamos falar sobre uma série que mistura romance e mistério com toques sobrenatural, Fallen. A história gira em torno de Lucy, uma adolescente que, após a morte do namorado em um misterioso incêndio, é enviada para uma clínica psiquiátrica. Ela não consegue lembrar o que aconteceu e acredita que as sombras que a perseguem desde criança possam ser as verdadeiras culpadas. Sentindo-se injustiçada e sem alternativas, Lucy começa uma busca para desvendar o mistério de sua própria origem e a estranha conexão que sente com Daniel, um jovem que parece guardar segredos que transcendem o tempo. Então, prepare-se para essa viagem entre o amor e o sobrenatural. Vamos começar essa análise de hoje de maneira diferente, né? Estamos aqui nos vendo pela primeira vez, então seja muito bem-vindo, seja muito acolhido. Vamos começar essa análise de hoje falando sobre essa série, Fallen, que estreou esse ano, está disponível no Globoplay. É uma série bem pequenininha, contém 8 episódios, dá para você assistir tranquilamente caso você ainda não tenha assistido ainda. E para quem já assistiu e estava ansioso para ver alguém falando sobre, eu entendo que essa vai ser uma série que a gente vai encontrar poucas pessoas ali tendo um review dela, porque é um pouquinho específica demais. É uma série que ela tem, de certo, como que a gente pode dizer, estava sendo muito aguardada para algumas pessoas, porque se trata de uma série que é baseada num livro que fez muito sucesso, principalmente quem é fã de Crepúsculo, quem é fã de Diário de Vampiro. Nessa época tinham muitas histórias ali com coisas sobrenaturais que acabaram, né, ganhando muitos holofotes, e a série Fallen estava dentro de uma delas, estava dentro dessa saga. A gente já teve um filme que eles fizeram anteriormente, que não deu muito certo, foi um fracasso, e agora a gente teve no ano de 2024 essa estreia pelo Globoplay dessa série que eles fizeram, que é baseada na história. Eu vou dar muita ênfase nesse baseado, porque eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente como que ele vai ser importante para essa análise de hoje. Então, é uma série que estava sendo aguardada, né, por públicos específicos, para quem é fã do livro. Eu acredito que talvez essas pessoas tenham ficado decepcionadas um pouco com a série. Eu também vou falar um pouco sobre isso mais logo lá na frente. Vamos começar então? Falando um pouco sobre o roteiro e a narrativa, eu achei o fluxo da série ela é muito boa. Não é uma coisa assim muito lenta, não dá tanta preguiça, são poucos episódios também. Mas vai ter algumas falhas ali que vai atrapalhar um pouco esse fluxo, principalmente quando você tá tentando maratonar, que foi no meu caso. Eu tava muito empolgada até pra essa série, eu li os livros, então, mas isso já foi muito tempo atrás, então tinha muitas coisas que eu não lembrava e eu sabia que poderiam ter sido modificadas na hora de fazer a série. Mas eu gostei do ritmo, eu achei que foi uma série muito boa, muito gostosinha de você assistir. Sem muito expectativa, porque eu já sabia que era uma série que estaria sendo produzida com baixo orçamento. E como é uma série que tem muito essa questão do sobrenatural, exigiria também ali um pouco mais de investimento, principalmente quando a gente pensa nos efeitos especiais da série. Então eu tava um pouco curiosa para saber como que eles iriam fazer isso, né, de maneira que não ficasse muito ruim demais ali a situação, e eu até que eu gostei da solução que eles trouxeram pra dentro da série, né? Então achei que eles aproveitaram muito bem esse baixo orçamento, e isso daí vai entrar em vários pontos positivos quando a gente pensa em outras questões, mas eu acho que principalmente no roteiro. Mas assim, tirando essas questões, eu achei que o fluxo e a narrativa ali, elas tiveram um ápice muito grande até a metade da série. Depois da metade eu fui sentindo que deu alguma bagunçada ali, ficou muito corrido, muito apressado demais algumas coisas. Então isso daí acabou deixando um pouquinho assim essa série mais pro lado ali de algo mais ruim do que de fato algo que me agradou tanto. Bom, agora explicando um pouco mais do porquê que eu falei do baseado, né, porquê que essa ênfase nessa palavra. Ela é uma série que se baseia no livro da Lauren Cage, mas ela não é a história original do livro. Isso já tinha surgido em alguns noticiários quando a série estava para ser lançada, que essa série não ia seguir, seria uma nova, eles iriam fazer uma nova, ele não é uma adaptação, né? A gente tem essa categoria, mas ele não se encaixaria nessa adaptação, porque esse roteiro ele traz, de certa maneira, um pouco de originalidade para dentro da trama, que não tem dentro do livro. Então eles modificaram algumas coisas, e eu até achei importante ter modificado algumas coisas no roteiro,
porque por experiência assim, pessoal, quando eu estava lendo os livros, eu senti que a leitura foi muito difícil, foi um livro muito denso para ler, porque já revelava ali no começo qual que era o mistério da trama, e acabei achando o livro um pouco chato demais, porque ficava enrolando muitas coisas, sendo que a gente já tinha descoberto lá no início da história do que seria, né? Do que se tratava ali a história. E eu achei que essa nova maneira que eles fizeram na série, eles conseguiram adiantar um pouco mais esse mistério. Você tem ali você consegue prender o telespectador ali até a metade, que é quando a gente começa a entender de fato o que está acontecendo. E isso eu achei que foi um ponto bem positivo, porque eles tiveram tempo para trabalhar alguns personagens secundários, que na história, no livro, não é bem trabalhado, não é muito aprofundado. Então a gente tem um triângulo amoroso ali entre a Lucy e o Daniel Kim. E na série eu senti que eles conseguiram, com esse prolongamento, né, dessa tensão ali que estava acontecendo, desse mistério que estava acontecendo, eles tiveram tempo para conseguir trabalhar ali o passado desses outros personagens. Então eu achei que isso daí foi uma estratégia que eles tiveram, porque eu acho que foi uma falha da própria história original mesmo. Então assim, a história é muito boa, você acaba conseguindo se entregar ali para tudo que tá acontecendo na trama, você acaba se envolvendo, você acaba ficando curioso para saber o real motivo do fato, né, do porquê que as coisas estão acontecendo, porque de fato é uma série que tem um suspense ali, que ele é muito bem trabalhado. Eu gostei muito do jeito que eles trabalharam, eu fiquei muito envolvida até. E foi até um ponto que eu fiquei surpresa, porque quando chegou no 4º episódio, eu tava, caraca, eu achei que seria muito ruim isso daqui, que seria uma bomba. Mas, na verdade, estava muito interessante. E aí, depois da metade da série, é onde acontece um problema, que eu achei que os fatos começaram a se desenrolar rápido demais. Parecia que iam ser... Tinha que terminar a série em 8 episódios, e eles tiveram que jogar. E aí ficaram coisas ali que eu não consegui acreditar muito e acabou me desconectando um pouco da história, né, da narrativa. Mas tirando isso, assim, a história no geral, eu acredito que melhorou muito, pegando a história original dos livros, né? Então eu acho que eles conseguiram fazer essa adaptação bem feita. Eu acho que eles estudaram muito as falhas que tinha no livro. Eu não tô falando que o livro é ruim, mas eu, por exemplo, senti dificuldade ali, achei uma leitura muito preguiçosa, né? E eu achei que a série poderia ir por esse mesmo caminho, só que não, acabou que a série me envolveu muito, porque eles criaram uma nova lógica, né, pro que acontece na série. Então, no livro você tem ali basicamente que a Lucy, ela não pode beijar o Daniel, né, senão ela acaba morrendo, né, se eu não me engano ela morre até queimada. Só que na série eles trazem isso de maneira como se tivesse, como se ela morresse de diferentes maneiras em cada vida que ela teve, toda vez que ela se apaixonava pelo Daniel, né, então você tem várias mortes diferentes. E eles ficam lembrando disso toda vez que eles se encontram ali, onde eles estão internados nessa clínica psiquiátrica. Essa parte também foi muito boa, porque no livro eles estão numa escola, sabe, uma escola reformatória? Aquele romancezinho de adolescente, né? Onde tudo acontece dentro da escola. Eu gostei deles terem mudado essa dinâmica, de ter colocado como se fosse uma clínica ali, e aí você se aprofunda mais nas complexidades da trama, que é essa questão psíquica deles, de cada personagem. Porque até então eles não lembram, eles têm as memórias ali um pouco distorcidas, e aí depois você descobre que na verdade as memórias deles estavam sendo apagadas, e que a clínica psiquiátrica estava por trás disso, era o psiquiatra lá, acho que é o psiquiatra mesmo, esqueci o nome dele agora, mas era ele que fazia isso, que apagava a memória deles. Então é uma história super interessante, que você tenta ali encaixar, tá, mas... quando eu falo sobrenatural, pra quem não viu ainda a série, é que é abordada essa questão muito do bem e do mal, muito nítida na história, né, tanto no livro quanto também na série, mas acredito que na série eles trouxeram um aprofundamento maior de julgamento, o que seria bom, o que seria mal. Então eu gostei bastante também dessa genialidade que eles trouxeram para colocar você para pensar o que de fato, se questionar, né? O que de fato é algo bom, o que de fato é algo ruim. Teve um momento da série que até a personagem traz um pouco disso, a Lucy. Mas assim, num contexto geral, você demora a descobrir essa questão
que é anjo, que é demônio ali, que o céu, o inferno. É muito trabalhado de maneira mais complexa na série do que eu achei no livro. No livro é muito direto, e aí eu gostei muito deles terem tentado buscar uma nova explicação, tentarem inventar ali coisas que tentassem deixar esse mistério bem mais no suspense ali, porque senão são 8 episódios. Se, por exemplo, no segundo você já descobre tudo, meio que fica muito desinteressante. Tem uma agilidade na série de descoberta do que acontece, é rápido também, segue um pouco do livro, mas não é tanto, assim, não é tão rápido como é no livro, então foi um ponto positivo. O único ponto negativo nessa questão da história, assim, da narrativa, do roteiro, é que da metade pro final, meio que as coisas vão virando uma zona, vão virando um caos ali. Até em questão de direção, eu não tinha nada pra falar da direção, porque tava bem, sabe? Tava ok. Não tinha nada demais, não tinha nenhum ponto assim alto pra poder destacar. E aí, depois, da metade pro fim, foi parecendo que teve uma mudança ali de direção. Não sei, parecia que já não era a mesma pessoa que tava dirigindo no início da série, parecia que não era a mesma que terminou. Então são coisas ali que você começa a ver que vai entrando numa falhazinha, mas que até então é suportável, tá? Tava dando pra levar, tava dando pra ir. E aí você acaba tendo esse mix ali de que até parece um pouco com o livro essa questão, porque no livro também a gente tem um desfecho muito rápido. Parece que a autora também queria muito terminar de escrever o livro, a gente tem um desfecho muito rápido. E na série também tive essa mesma sensação. Não sei se acabou que deu uma misturada ali, não sei como é que foi. Não consegui encontrar nada na internet com relação à questão da produção da série pra ver o que possa ter acontecido, mas no geral eu tive um pouco dessa sensação, e isso daí me deixou um pouco tipo, beleza, dá pra relevar. Não é bom, mas também não tá tão ruim assim, né? Então é basicamente esse termômetro que a gente vai usar pra falar um pouquinho da série. Agora falando um pouco sobre os personagens. Os personagens têm características totalmente diferentes da do livro. Eles têm, assim, pra quem realmente gosta muito da série, talvez tenha se sentido muito decepcionado, porque é muito diferente. A gente já tem a história diferente e a gente já tem os personagens com características físicas diferentes da do livro. Então eu acho que é uma série que, pra quem é muito fã, assim, da saga do livro, teria que assistir muito de mente aberta pra... Deixa eu tentar ver o que eles tentaram fazer com a história de Fallen ali, numa nova versão, sabe? Como se fosse não uma adaptação, mas de fato um roteiro que se baseou ali no livro. E com isso eles também tiveram que alterar as características físicas, as personalidades de cada personagem, mas que pra mim fizeram total sentido, porque já que a gente tem uma mudança muito grande ali em alguns pontos da narrativa, a gente teria que mudar também algumas coisas dos personagens pra fazer sentido. Então, no livro a autora não trabalha muito os personagens secundários, assim, você não tem um aprofundamento, sabe? Você tem mais da Lucy. E aí na série você consegue ter isso dos outros personagens também. Então foi um ponto muito positivo com relação a essa mudança e também a questão da troca de personalidade. Uma personagem que eu quero destacar muito aqui é a Pen, que ela é estrelada pela Esme Kingdom, que eu gostei muito da personagem, como que ela foi abordada na série, o aprofundamento, e é muito bem assim... Eu percebi que foi muito bem trabalhado quando tem a morte da personagem e essa morte acaba sendo muito impactante. Então, assim, eu cheguei até a me emocionar um pouco quando acontece a morte dela na trama, porque você tem ali uma história por trás, você vai conhecendo um pouco mais do passado da personagem, você vai começando a conhecer ela cada vez mais ao longo dos episódios, e quando chega a hora da morte dela, você já tá super apegado à personagem, né? E aí eu gostei muito de como eles trabalharam isso, gostei muito também dos outros personagens principais, como o da Lucy, do Daniel e do Ken. Eu acho que teve o triângulo amoroso, mas esse triângulo amoroso, ele foi um pouco mais demorado, assim. Fazia mais sentido eles estarem tentando entender o que tá acontecendo ali. Principalmente a Lucy, que não tava entendendo nada, que descobriu que ela tava tendo a memória apagada. Na minha cabeça não fazia muito sentido meio que já rolar um romance, porque eu acho que teriam coisas mais importantes que ela queria pensar ali naquele momento, e eu acho que eles conseguiram trazer um pouco disso na série. Tem um triângulo amoroso, você sente a tensão ali, esse clima ali entre eles, mas não é uma coisa muito
escrachado, assim, começa a ser depois. Então eu gostei um pouco de como eles retardaram muito isso e foram fazendo de maneira mais sutil, trazendo outras questões para personagens se preocupar ao longo da série, né, que não fosse o Daniel e o Cam, por exemplo, e outras questões. Então a gente tem uma personagem super mais ativa ali em tentar descobrir esse mistério, que de fato era o objetivo dela. E aí depois a gente vê um pouco mais desse envolvimento dos dois ali, então não me incomodou muito. Eu tava já esperando que fosse uma coisa bem assim, bem clichê, bem, sabe, mas acabou não foi tanto. Tem umas coisas clichê, mas eu achei que não foi tanto. Acho que eles conseguiram equilibrar muito bem ali na história, o que me fez gostar muito mais da personagem do que a personagem do livro. Eu achava a personagem do livro muito complexa demais, muito confusa demais, e eu gostei muito em como eles trabalharam isso na série. Eu consegui ter um apego melhor a ela do que, por exemplo, no livro. E por fim, pra gente terminar um pouco, é uma série... ela não é boa, mas eu também fico com receio de falar que é uma série ruim, porque no final das contas eu acabei gostando da série. Então, quando eu terminei, eu já tava pesquisando na internet, tipo, ai meu Deus, vai ter segunda temporada, vai ter segunda temporada. Porque foi uma série muito boa de assistir, assim. Não é uma série que você vai assistir com muita expectativa, mas eu acho que ela se encaixa muito nesse contexto de você ter algo leve pra assistir, sabe? Nem tudo a gente precisa de ter uma complexidade ali muito grande, sempre assistir uma obra que ela seja muito reflexiva, que ela, sabe, eu queria assistir uma coisa bem tranquila, sei lá, enquanto eu estivesse almoçando, ou uma tarde no final de semana, assim, que eu não quisesse fazer nada, assistir uma coisa bem levinha, e foi essa série que eu escolhi pra assistir, e eu gostei muito, assim, eu assisti ela todinha, se não me engano, em um dia, ou foi em 2 dias, porque são 2 episódios, eu acabei fazendo essa maratona. Mas eu gostei muito. Eu acredito que talvez ela não tenha uma segunda temporada. E aí onde entra a minha grande crítica. Foi porque eu acho que eles escolheram muito errado em optar por um final que não tem fechamento. Então a gente tem uma série que termina com um final em aberto. E eu achei isso muito ruim, porque a gente não tem muita expectativa ali e não tem muita noção se de fato vai ter uma segunda temporada. Então termina com um mistério, né, chamando para a segunda temporada, onde muitas questões não ficaram resolvidas na primeira temporada. E eu acho que eles deveriam ter feito uma temporada onde ela pudesse se fechar todos os ciclos e também tivesse uma ideia de continuidade, mas não de maneira tão aberta como eles fizeram, que eu acho que acabou me deixando um pouco decepcionada, porque eu fiquei, poxa, e aí, se não tivesse segunda temporada, eu fiquei sem a resposta desse novo roteiro que eles quiseram fazer, porque como não é o roteiro original do livro, eu não posso supor que vá acontecer a mesma coisa do que aconteceu nos outros livros da saga. Então, esse ponto dessa pressa que eles tiveram para algumas coisas no final da série e depois deixar esse final totalmente aberto, meio que me deu uma decepcionada, porque como foi uma série de baixo investimento e eu não sei se teve tanta repercussão lá fora, aqui no Brasil não encontrei nada sobre, inclusive ela tá sendo divulgada até pelo Globoplay, então não sei como que vai ser isso. Então assim, isso daí foi uma grande decepção pra mim. Mas, pra finalizar, é uma série pra você que quer assistir um romance sobrenatural, um mistério, um suspense, e de maneira leve. Eu acredito que essa série é muito legal. Ela trabalha ali um pouco dessa questão do sobrenatural de uma maneira diferente, é muito bom. Os efeitos especiais, assim, né, ficaram muito a desejar, mas eu gostei. Inclusive eu ia falar, né, no começo, eu acabei esquecendo, mas lembrei agora, que eles usaram a maquiagem, né? Então eles fizeram ali uma produção mais de maquiagem para tentar trazer um pouco desses personagens mais sobrenaturais ali para eles existirem de fato na trama. Mas os efeitos especiais, né, gente, assim, muito capenguinha, muito ruinzinho. Mas é muito bom no final das contas. É uma série que acho que a gente não tem que cobrar muito, né, com relação a isso. Só pela história acho que você já consegue dar uma equilibrada, dar uma relevada ali com relação aos efeitos especiais, assim. Mas para nossa análise de hoje seria isso. Então eu queria saber o que vocês acharam, se vocês assistiram Fallen, se vocês não assistiram, se vocês compartilham das mesmas opiniões comigo ou não também, colocar nos comentários aqui do podcast
pra gente se encontrar num próximo episódio falando sobre um outro filme que vocês queiram muito que a gente fale por aqui.